Gênesis capítulo 7. Peço que você abra a palavra de Deus. Agora chegaremos no dilúvio em si, né? Como comentamos, são 3 capítulos que tratam diretamente do dilúvio. Semana passada foi a preparação do cenário. Hoje, o dilúvio propriamente dito. Para as crianças, o desafio. Semana passada nós fizemos o desenho, né, do dilúvio invadindo Campina Grande, sua casa. Existia uma lição ali teológica que eu espero que papai e mamãe tenham conseguido lhe explicar, tá certo? Hoje outra. Mais uma vez desenhe uma grande onda, algo que te faça lembrar o dilúvio, mas coloque também uma cruz. Coloque essas duas coisas dentro do desenho, tá certo? O grande dilúvio e a grande cruz. O que é que o dilúvio tem a ver com a cruz? Vou deixar papai e mamãe na cara do gol para pregar o evangelho para você, tá certo? Eu espero que o Senhor me ajude a pregar o evangelho para a igreja também nessa noite, a partir desse texto. Gênesis capítulo 7, nós iremos fazer a leitura agora desse texto. Eu peço que você acompanhe com atenção. Iremos ler a narrativa de uma vez toda, depois a gente sai fracionando e considerando as verdades que estão aqui no texto sagrado. Acompanhe a leitura com fé, com atenção e com esperança que Deus vai falar com você nessa noite. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justos diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com os seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo o réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia, romperam-se as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos dos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e todos os enxames de criaturas que povoavam a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu.
Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal. Os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Vamos orar? Vamos pedir para que Deus nos ajude a entender essa passagem. Enxergar nela um pouco mais sobre quem é o nosso Deus. Sobre a sua graça, a sua salvação e o seu evangelho, mesmo num cenário de juízo. Que o Senhor nos ajude a perceber isso, para a glória dele e para a nossa alegria. Ore suplicando essas coisas. Pai bendito, nós te agradecemos por tua palavra lida, Senhor. Te agradecemos porque tais verdades, elas chegaram até nós. Isso é providência, isso é cuidado teu. E eu te peço que nessa noite o Senhor nos ajude a ouvir a tua voz, a entender corretamente a mensagem dessa passagem, a ser, Senhor, confrontado, corrigido e consolado, a perceber a grandeza e a glória da salvação que temos em Cristo nesse texto. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A salvação opera nos abismos. Essa é uma daquelas frases que você ouve uma vez na vida, mas parece que elas ficam gravadas na parede da memória. A salvação opera nos abismos. Ela nasceu da inspiração da poetisa brasileira Adélia Prado. E ecoou na minha cabeça durante muito tempo. Considerando esse texto, considerando essa verdade, considerando esse grande abismo e essa grande salvação, me deu a curiosidade de rever o poema e entender em que contexto ele se deu. Um poema chamado Estação de Maio. A abertura dele é exatamente essa frase: a salvação opera nos abismos. Estação de Maio é um poema que descreve um momento melancólico da poetisa. Maio, por diversas vezes, é usado para representar o outono. Aquele período em que as folhas elas caem e passam por uma renovação. Muitas vezes refere-se à crise de inspiração dos poetas ou algum tipo de conflito existencial e emocional que estes tenham. A estação do outono ou estação de maio refere-se exatamente a um desses momentos que a poetisa estava angustiada. Diz assim o poema, eu citarei ele brevemente, tá certo? Não estou validando tudo que ela diz, ela pertence a outra tradição cristã e você vai perceber porque eu faço essa observação. Ela era católica romana. Mas veja o que ela diz nessa poesia. A salvação opera nos abismos. Na estação indescritível, o gênio mal da noite me forçava com saudade e desgosto pelo mundo. A relva estremecia, mas não era para mim. Nem os pássaros da tarde. Cães, crianças, ladrilhos despossuíram-me. Então rezei: salva-me, Mãe de Deus, antes do tentador com os seus enganos. A senhora está perdida, disse o menino. É por aqui. Voltei-me e reconheci as pedras da manhã. Há uma crise no coração da poetisa. Ela olha para as coisas e não encontra significado. Ela vê a relva estremecer. É como se ela descrevesse a beleza e a glória que existe nesse mundo e que por vezes a sensibilidade do poeta consegue captar, mas ela não conseguia naquele instante. A relva estremecia, mas não era para ela. Cães, crianças, a despossuíram. Em que sentido? Ela estava distante e apática de tudo isso. De repente ela faz uma reza. Ela clama a quem nem deveria clamar. Mas me parece que há um toque de graça aqui, quando quem dá a solução é o menino. Eu creio que é o filho daquela quem clamou, que vem da direção a ela. E ela consegue perceber mais uma vez graça e beleza ao seu redor. A salvação opera nos abismos.
Agora, quando nós pensamos nesse termo, talvez nós imaginássemos abismos bem maiores do que uma mera crise existencial ou um colapso e paralisação da criatividade de alguém. Damos um desconto. Poetas são intensos nos seus sentimentos, nas suas descrições. Se assim não fosse, a gente nem consumiria a sua arte. Mas eu penso que essa frase é tão forte, que ela tem vida própria e que ela se aplica de forma muito mais intensa e muito mais adequada a outros tantos abismos. Não somente abismos sentimentais, não somente crises emocionais, mas sim a crise mais severa de todas, a crise espiritual. O maior dos abismos, a maior das catástrofes, a maior das desventuras, a ira consumada, a desventura principal que persegue todos os seres humanos nessa terra. Onde não haverá mais relva, onde não haverá mais sorriso, onde não haverá mais inocência de crianças, porque tudo será consumido pelo fogo, ou tudo será submergido pelas águas, se a gente usar a figura aqui do nosso texto. Eu me refiro ao grande juízo, ao grande abismo, à grande condenação. Permita-me, poetisa, capturar a sua frase tão linda. Mas mais do que uma crise poética, eu penso que ela é adequada para a gente enxergar esse texto e perceber nele a graça e a salvação de Deus. A salvação opera nos abismos. E por favor, entenda. Eu estou já provocando a sua lente, para que você olhe para esse texto e você não fique por demasiadamente admirado com os abismos. Quantos de nós, quando pensamos em Noé, na sua história e no dilúvio, ficamos intertidos, temos curiosidade, temos espanto para com os abismos, mas esse texto não fala do abismo. Esse texto fala da salvação. O abismo é o pano de fundo, a salvação é a luz que se destaca, que vem até nós. Eu quero que você perceba nessa noite a salvação que opera nos abismos. Semana passada nós começamos a abordar o fato teológico do dilúvio. A primeira aplicação foi uma aplicação tipológica e escatológica, o dilúvio como uma demonstração de uma nova criação que vai acontecer no fim. Hoje, nós iremos olhar sobre outras lentes. Lentes soteriológicas, esse é o termo mais difícil, né? Lentes de salvação. O dilúvio revela algo a respeito da salvação de Deus. O dilúvio revela algo sobre o Deus do dilúvio, que é o Deus da salvação, a salvação que opera nos abismos. E nós veremos que a salvação opera nos abismos, quando em primeiro lugar, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Verso de 1 a 4 vai nos mostrar isso. Veremos que a salvação opera nos abismos, quando a obediência do justo contrasta com a impiedade. Versos 5 a 16. E por fim, nós veremos que a salvação opera no abismo, quando o governo soberano controla o caos que nos apavora. Primeira coisa então, a salvação opera no abismo, quando a misericórdia triunfa sobre o juízo. Verso 1 a 4, peço que você leia em voz alta essa passagem, tá certo? Me ajude com isso. Verso de 1 a 4, nós leremos nesse instante e consideraremos a verdade desse texto. Disse o Senhor a Noé: Quando você pensa no dilúvio, o que é que vem à sua mente como primeira associação?
Eu já dei pistas a esse respeito. Mas por vezes nós consideramos o dilúvio acima de tudo como um ato de juízo de Deus. E ele é. Mas será que essa é a mensagem mais forte e pujante desse texto? Muitas vezes quando nós pensamos a respeito de Deus, também é por esse ângulo, ou por esse prisma que o observamos. Talvez você nos visite aqui nessa noite e você fez por consideração, porque há uma relutância na sua alma. Quando você ouve sobre Deus, muitas vezes a imagem que você tem é um Deus julgador, cheio de ameaças, que no final vai condenar todos aqueles que não se curvam diante dele. Essa não é toda a verdade. Muitas vezes nós somos injustos, inadequados e incompletos no relato que fazemos de Deus. Damos ênfases que são desproporcionais ao seu caráter, inclusive. Pense o seguinte: esse Deus um dia teve um filho, o enviou e escolheu um nome para esse filho. Esse nome vai dizer muito a respeito de quem é esse Deus. O nome que ele deu ao seu filho foi Jesus, que é uma variação de Josué no Antigo Testamento, que significa salvação. Mais do que um juiz irado, mais do que alguém que fumasse, que vai eliminar todo o mal, ele é Salvador. Ele escolheu se revelar assim, e isso diz muito sobre o seu coração. É certo que um dia ele vai condenar os ímpios, os rebeldes e os impenitentes, mas até nisso, considere o que diz Ezequiel no capítulo 18: Deus não tem prazer na morte do iníquo. Você consegue perceber como o coração de Deus é um coração salvador? Eu quero que você perceba isso nesse texto, tá certo? Você vai dizer: pastor, você está falando sobre coisas de salvação, mas o que eu vejo aqui é o juízo sendo derramado. Olhe com mais carinho, olhe com mais atenção. No capítulo que fala sobre o grande juízo do Antigo Testamento, o dilúvio derramado, que consome toda a terra, que atinge aí, que elimina os homens de forma geral. O começo do texto não fala sobre as águas, não fala sobre os abismos, fala sobre a salvação. Nos parece que nesses primeiros versos, o dilúvio é coadjuvante, e ele não é a figura central. O Senhor vai até a Noé e manda que ele entre na arca. Olha que interessante, deixa eu só recapitular o que já aconteceu. No capítulo anterior, Deus dá medidas exatas, uma descrição bem pormenorizada da arca, passa para Noé a planta e ele vai executar aquele serviço. 120 anos Noé passa construindo aquela arca. Agora o que acontece? A arca está pronta, a hora chega, faltam 7 dias para o juízo. Olha o que acontece aqui no texto. Deus vem até Noé mais uma vez e diz: Noé, agora você pode entrar. Isso é para nos lembrar o tempo todo, irmãos, que a salvação vem do Senhor. Não é Noé por sua própria iniciativa, que aos olhos humanos teria até alguma justificativa e reivindicação. Olha o trabalho que deu. 120 anos de peleja, eu vou entrar logo nessa arca. É Deus que vem e diz: agora você entra. A salvação nunca é um direito adquirido. A salvação nunca é meritória. A salvação nunca diz respeito a nós em primeiro lugar. Diz respeito a Deus, e Ele dá a quem quer. Moisés, Noé, entre na arca. Entre na arca, tu e a tua casa. Veja que interessante. Entrará nesta arca os filhos e as noras de Noé. Mas olha o destaque teológico no texto. Porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Procure nesse capítulo, no capítulo anterior também, menção à justiça dos outros membros dessa família, e você não vai achar. Inclusive um desses filhos, spoiler dos próximos sermões, vai cometer um pecado terrível e vai ficar evidenciado que ele não faz parte da descendência santa. Mas aqui todos eles são abarcados juntos
com Noé e são inseridos na arca da salvação. Porque Deus está se preocupando com o seu servo, com a linhagem santa, com a linhagem da salvação, mas também com o seu servo. Ele vai levar a sua família. Ele não vai dizer, esse aqui não entra não, tá certo? Não. Entre você e a sua família. Eu quero que você perceba como os detalhes da narrativa vão mostrando um Deus que é extremamente preocupado com os seus servos. Um Deus que providencia a salvação. Um Deus que tem um coração misericordioso e generoso. Nos detalhes, esse texto vai nos ensinar isso. Olha um detalhe curioso que está aqui no verso 2 e verso 3. Foi uma pergunta até que me foi feita essa semana, agora é a resposta. O Senhor dá uma seguinte recomendação. Ele quer que todos os animais estejam representados naquela arca, porque Ele quer recriar o mundo e Ele precisa dessa amostragem, né? No entanto, Ele diz o seguinte: aqueles que forem animais limpos, você coloca 7 pares. Os impuros coloca só um. Esses impuros, se não vingar, deixa para lá. Os puros você bota 7, para não ter erro, tá certo? O que acontece aqui, irmãos? Em primeiro lugar, que Deus tem um interesse que toda a sua criação seja preservada, por isso que Ele coloca essas amostragens de animais. Mas há mais detalhes aqui interessantes. Adão, Noé, já chamei de Moisés, já chamei de Adão, Noé. Noé e sua família precisavam se alimentar. E olha, essa questão de animais impuros, né, e puros, limpos e que não são limpos, é uma antecipação daquilo que depois a lei vai tratar lá em Levítico. Aqui Deus já trabalha com esses conceitos. E o que é que ele vai acontecer? Para Noé e a sua família, ele vai ter animais puros, para que ele possa comer de forma santa. Eles serão habitantes do novo mundo. Até a dieta alimentar já está sendo traçada aqui no coração. Por isso que tem 7. Suficiente para que ele possa alimentar-se com alguns deles e ainda vai ficar o suficiente para a reprodução e garantia da vida. Mas há outro detalhe também. Assim que Noé sai da arca, o que é que ele faz? Não sei, pastor, a gente não leu ainda. Se você já leu em outro momento, talvez você lembre. Noé vai oferecer sacrifícios e vai prestar culto a Deus. E ele vai oferecer sacrifícios com animais de que espécie? Puros. Por isso tem que ser 7. Salva um para reproduzir e os outros 6, parte alimento, parte sacrifício. Quem fez essa logística não foi Noé, foi Deus. Às vezes a gente nem entende lendo, né? Certamente depois ele percebeu. Eu quero que você entenda aqui que nesses versos iniciais há um Deus que elabora um plano de salvação, que preocupa-se com a vida de Noé, que preocupa-se com a família de Noé, que preocupa-se com a alimentação e subsistência de Noé, que preocupa-se até com o culto. Ele provê tudo para que seu servo fique são, salvo e santo. Meu querido irmão, quão injusto nós somos quando a gente olha para esse texto e só percebe o dilúvio e o juízo. Quão injusto nós somos quando, por exemplo, nós pensamos no juízo final também. E às vezes nos questionamos por que Deus vai condenar a tantos. E quando pensamos então na sua soberania, é aí que vem coisas na mente, né? Se Ele poderia eleger e salvar, porque Ele só elegeu alguns. Pensamento injusto. Se Ele salvasse só um, Ele já seria muito bom e maravilhoso. Mas Ele vai salvar uma multidão incontável. Assim como a gente não consegue contar as estrelas do céu, nem o grão de areia da terra, a gente não consegue contar tantos que Deus vai salvar. Ele é muito bom. Ele é muito misericordioso. Alguns de nós alimentamos teologias injustas para com o Deus do Antigo Testamento. Talvez você pense assim, irmão, que o Deus do Antigo Testamento é severo, é julgador, gosta de destruir, manda água e manda fogo por qualquer coisa. O Deus do Novo Testamento, em Jesus Cristo, é outra história. É bonzinho, é the chosen, é salvação. O Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento, é o Deus da salvação.
Nós precisamos aprender a contemplar Ele com esses olhos. Aquele que elabora o plano da salvação é aquele que cuida de nós em todos os detalhes. Ele planejou o seu caminho até a cruz. Ele planejou o seu caminho até essa igreja. Ele planejou os seus passos. Ele traçou aí os seus caminhos de subsistência e sobrevivência. Ele preparou até o culto que você prestaria. Você já pensou nisso? Você está agradecido por estar aqui nessa noite? Assim como Deus proveu para Noé recursos para ele adorar, Ele proveu os recursos e as circunstâncias para que você estivesse aqui nessa noite. Você tem que agradecer a Ele por isso. Eu tenho que agradecer a Ele por isso. Deus é o Deus da salvação. A salvação opera no abismo. A graça, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Que louvemos a Ele por isso. Que tenhamos uma imagem adequada de quem Ele é. A salvação opera no abismo, meu irmão, também, quando nós percebemos a obediência do justo, em contraste com a iniquidade. Nós iremos considerar agora do verso 5 ao 16. Eu peço que a igreja me acompanhe numa leitura alternada. São muitos versos, não vou deixar vocês lerem sozinhos não, tá certo? E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com os seus filhos, sua mulher e a mulher dos seus filhos. Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e a mulher dos seus filhos. De toda a carne, em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. No primeiro momento, nós tratamos sobre o plano e a intenção da salvação. Nós percebemos nos 4 primeiros detalhes, que nos versos, que isso vem de Deus. Deus é que elabora o plano porque Ele tem intenção de salvar. Agora, nesses versos, nós veremos a execução dessa salvação. E aqui, eu lhe advirto que nós temos alguns perigos também. Se o perigo anterior era focar no dilúvio e no juízo e não perceber a ênfase na graça e na misericórdia, neste aqui, quando se trata da execução da salvação, nós podemos também facilmente nos confundir a respeito de quem é o protagonista e o efetivador da salvação. Veja, o texto começa dizendo que Noé fez tudo segundo o Senhor lhe ordenara, verso 5. Pode ser muito tentador para nós imaginar então que a grande questão aqui é a obediência de Noé. De fato, ele foi obediente. De fato, ele construiu a arca e agora ele coloca a sua família na arca. De fato, a obediência de Noé contrasta com a iniquidade ao seu redor. Mas será que é essa a grande lição do texto, e que ele é o protagonista dessa salvação? Porque se assim for,
O que nós temos aqui é um imperativo legal sobre os nossos ombros. Seja como Noé, faça o que ele fez, imite a sua obediência e você vai ser salvo. Tem gente que interpreta o texto assim. E afaste-se do evangelho da salvação. Não interprete o texto assim, meu irmão. Olhe com cuidado. Será que o ponto focal, o elemento central, é de fato a obediência de Noé? O que acontece? Os detalhes da narrativa vão mostrar, por exemplo, os animais entrando na arca. Agora, leia e releia. Se quiser, vá até o original. E você vai perceber que não é Noé que coloca os animais. É Deus que envia os animais para Noé. A questão não é a obediência dele, não. Toda a criação está obedecendo. Deus está executando esse plano. Ele foi soberano sobre Noé e Noé fez o que deveria fazer, que na verdade nem merecia a salvação por isso. Os animais também ingressam. Tudo isso são os comandos da graça de Deus que soberanamente vai conduzindo aquela cena toda. E eu quero destacar para você o detalhe narrativo que vai nos mostrar quem estava conduzindo tudo isso. Olha o finalzinho do verso 16. Eram macho e fêmea, todos os que entraram de toda a carne, ou seja, deu certo. Houve sucesso. O plano foi executado com perfeição. Entrou todo mundo que deveria entrar. Como Deus lhe havia ordenado. Olha a pista teológica. A ordem de Deus se cumpriu. Olha o finalzinho do texto. E o Senhor fechou a porta após ele. E quem foi o artífice e o executor da salvação? O próprio Deus. Noé foi um participante. De forma singela, ele fez ali o que lhe cabia. Mas quem arquitetou, quem executou soberanamente e poderosamente essa grande obra de salvação foi o próprio Deus. Na verdade, irmãos, Noé é tipo, Noé aponta para alguém que o dia cumpriria com perfeição a sua missão e que vai muito além do que Noé fez aqui. Não quero fazer pouco caso das obras de Noé. Ele é um servo que nos inspira na sua obediência, na sua fé. Mas uma coisa, é um homem ser ultrajado no meio do seu tempo e mesmo assim permanecer firme no propósito de Deus. Ele ia construir na arca, ele lidava com a zombaria, mas ele foi firme até o final. Outra coisa é o próprio Deus se fazer homem e suportar escárnios muito piores. O Senhor Jesus não teve que lidar somente com palavras duras e debochadas. Uma coroa de espinho foi colocada sobre a sua cabeça e que rasgou o seu rosto. Ele foi vendado e esbofeteado, e os soldados romanos brincavam com ele. Adivinha quem foi? Tu não és o Cristo. E o texto vai dizer que ele suportou tudo isso como ovelha muda para ser o nosso sacrifício. Noé é digno da nossa admiração porque ele foi obediente, construiu uma arca, entrou, escapou do juízo e por isso nós estamos aqui. A descendência seguiu. Mas há um descendente de Noé que ficou fora da arca. Muito mais gloriosa é a obediência de Cristo, porque Ele não salvou a si mesmo. No escárnio do Calvário, os homens brincavam, zombavam e diziam: tu não és o Cristo, desce daí, salva a ti mesmo. Ele não entrou na arca, ele ficou de fora e enfrentou a tempestade da ira de Deus. Ele se afogou no mar de juízo em nosso lugar. É essa obediência que nos salva. É o próprio Deus, o artífice, o executor, o conquistador da salvação. A obediência dele é muito mais gloriosa, perfeita e eficaz do que a de Noé. Quando olhamos para um texto como esse, devemos perceber a salvação, ela vem de Deus e não dos homens. A salvação vem do Deus que se fez homem, que enfrentou a tempestade, que encarou o abismo. A salvação opera no abismo. A cruz, o Calvário, é um abismo maior do que qualquer dilúvio. E foi ali que o nosso Cristo obedeceu, foi fiel e conquistou a nossa redenção. Louvemos,
adoremos e o exaltemos. Na interpretação das Escrituras, nós estamos falando isso aqui na quinta. Não roube a glória de Deus. Não fique olhando muito para homens. Não fique exaltando modelos humanos. Noé, daqui a pouco vai cair em pecado, vai cair em vexame. Todo homem faz isso. Só quem não faz é Cristo. Na interpretação das Escrituras, enxergue sempre a glória, a singularidade, a beleza de Jesus Cristo. O dilúvio prega o Evangelho. O Antigo Testamento em Gênesis fala de Jesus. Toda a Escritura fala desse Salvador. Você tem que sair daqui dessa noite exaltando o nome de Cristo, admirado com a sua obra de redenção, grato por sua salvação. Todos os dias, como o presbítero Aloysio falou, todos os dias, em todo o texto, a cada domingo, a cada culto, a cada pregação, é Cristo que tem que capturar a tua atenção, que tem que ser alimentado pela tua gratidão, que deve receber todo o teu louvor. É a obra dele, é a salvação dele. O maior dos abismos ele enfrentou, que ele receba a mais sincera e a mais profunda gratidão do nosso coração. A salvação opera nos abismos, quando a graça triunfa sobre o juízo, quando a obediência do justo contrasta com a iniquidade, e o justo é Jesus Cristo. E por fim, a graça opera, a salvação opera nos abismos, quando o controle soberano governa até mesmo o caos que nos assusta. Versos 17 a 24, vamos encerrar a leitura de forma alternada, tá certo? Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca sobre a terra. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Existe um terceiro e último erro a respeito da doutrina da salvação que eu quero considerar com você agora. Alguns entendem que Deus deve ser observado pelo ângulo da salvação muito mais do que pelo juízo. Alguns entendem acertadamente que a salvação vem de Deus, Ele é o protagonista da salvação e não o homem. Mas até estes erram num terceiro aspecto, quando, por exemplo, entendem que a salvação, entrar na arca, vem de Deus. Mas depois nós temos tempestades aí que podem abalar o percurso, e talvez você não chegue até o final. Estou falando sobre aqueles que creem que a salvação se perde, que Deus inicia o processo soberanamente, mas que nós podemos atrapalhar o resultado final dessa equação. Outros, talvez de forma não tão elaborada, no meio da tempestade se entregam ao desespero. Acham que vão perecer. E que Deus é poderoso para salvar, mas não é poderoso para o manter firme. Todas essas percepções são inadequadas. E eu quero que você perceba isso aqui no texto. O dilúvio é um fato tão forte e tão marcante, que ele não tem somente a interpretação cristã ou judaico-cristã. Estima-se que existem mais de 200 relatos no Oriente Antigo que falam sobre um grande dilúvio que inundou toda a terra. O mais conhecido entre eles é o relato babilônico de Gilgamesh. 1600 anos antes de Cristo, também uma história de dilúvio. Céticos vão dizer que esse tipo de coisa vai invalidar o relato da Escritura.
É somente mais uma crendice e superstição. Mas, na verdade, esse é um argumento falho. A grande questão aqui é que o dilúvio foi algo tão concreto que os povos da época também têm os seus relatos. O que eles não têm é um relato inspirado. Eles narraram esses eventos a partir da sua ótica humana e assim tiveram interpretações equivocadas que não ilustram com verdade o que foi o evento, tampouco quem é o Deus por trás desse evento. Deixa eu ilustrar somente com um desses e você vai perceber as distorções, que ao mesmo tempo são apologéticas, mostram que houve o evento, mas são frágeis porque não têm uma teologia correta. É a interpretação humana de quem Deus é. A Escritura é a interpretação divina de quem Deus é. Esse relato de Gilgamesh, por exemplo, ele já difere do relato bíblico nas suas motivações. Os deuses estão incomodados porque a raça humana faz muito barulho. Talvez você compartilhe desse sentimento ranzinza. Eles resolvem então exterminar toda a raça, se multiplicam, fazem muito barulho, fazem muita arruaça. Mas um deles passa informações privilegiadas para um adorador seu, chamado Zartaxes. E Paz constrói uma arca, onde esse Artaxes vai poder fugir do dilúvio que vai ser derramado. Não é bem uma arca. As dimensões são quase que um cubo. Até nisso, o relato bíblico é mais verossímil, porque desenha o formato de uma grande embarcação. O cubo ele ficaria bolando, né, nas águas, girando nas águas. Mas enfim, a questão é que esse homem consegue escapar no relato. E ele vai ser o princípio ali da geração nova. Os deuses só percebem depois que um ser humano escapou. Olha como é diferente o relato. Eles prometem abençoar Artaxerxes e sua descendência agora. No entanto, ainda querem acabar com a humanidade ou diminuir de alguma forma para que fique menos barulho e menos incômodo. E eles geram o aborto e a infertilidade. Essa é a origem na cultura babilônica dessas coisas. É interessante que o dilúvio, então, é um plano que deu errado da parte dessas divindades. Os seus desejos são meramente mesquinhos e egoístas. Eles são frustrados porque um homem consegue escapar. Mas o pior, quando as águas vão tomando enorme proporção, o relato babilônico diz que as divindades ficam apavoradas com as águas e correm para a montanha de Anu, aquela que seria a mais alta. Se escondem ali até que as águas baixem. Você consegue perceber que no relato pagão, os deuses, eles erram, são finitos e têm medo da tempestade. Eu quero que você perceba que no relato bíblico inspirado, nós temos uma verdade totalmente diferente. Deus superentendeu os detalhes daquilo com soberania. Deus controlou inclusive a tempestade. Por isso que o texto que o presbítero leu aqui no começo é tão forte. Deus reina sobre o dilúvio. A figura do mar causava medo ao homem do Oriente Antigo porque era incontrolável. Mas Deus controla o imponderável. Deus controla a tempestade. O texto aqui vai dar detalhes a respeito disso. Eu quero chamar a sua atenção, por exemplo, para a descrição que as águas vão subindo de nível. E a determinado momento que elas passam a montanha mais alta, os picos mais elevados também são submersos. São submersos a muitos côvados, 15 côvados o texto vai dizer, a aproximadamente mais de 6 metros. A ideia aqui é que Deus permitiu que as águas subissem até tal altura que não houvesse o mínimo risco daquele barco sofrer algum impacto, da arca ficar encalhada. Por isso que ele subiu até esse nível. Do ponto de vista de Noé e dos seus filhos, deve ter sido assustador aquilo. Água a perder de vista, chuvas copiosas. O texto vai descrever águas que vêm de baixo, águas que vêm de cima. 40 dias e 40 noites, desesperador. Mas você não vê no texto bíblico desespero, temor ou receio da parte de Deus, porque Ele pega a tempestade no colarinho. A provação, a aflição e o juízo estão nas correntes de Deus. Ele o conduz como um animal domesticado, só faz a sua vontade, na medida certa, naquilo que Ele prometeu, nos termos que Ele disse e para o bem do seu povo. A salvação opera nos abismos, porque o Deus soberano controla os mínimos detalhes. Na hora correta e adequada,
o nível vai baixar, as portas vão abrir, Noé, sua família e os animais irão sair. Não haverá desespero nem imprevisto, não haverá frustração nem sofrimento da parte de Deus. A sua vontade será plenamente realizada e conduzida. E por que você pensa que com a sua vida é diferente? Ele é o superintendente da obra que está realizando na tua vida. Ele é poderoso e gracioso para te salvar. Ele cavalga sobre a tempestade. William Cowper, um poeta cristão de alguns séculos atrás, um homem que escrevia canções belíssimas, mas um homem que sofria de depressão aguda e naquele tempo não tinha nem diagnóstico adequado para isso, chamavam de melancolia. Ele tinha crises profundas de depressão. O seu pastor John Newton, tão conhecido, né? Ia na casa dele, ia atrás dele, orava com ele, mas isso se arrastou por toda a vida dele. Ele tinha momentos que estava bom, compunha hinários, hinos belíssimos para a igreja, mas havia momentos que ele afundava em crise de depressão. E Deus o conduziu assim até o final da sua vida. Um dos seus textos e poemas mais bonitos, que não perde de forma nenhuma para a poesia de Adélia Prado. Ele vai dizer assim, que nós não devemos julgar o Senhor com débil entendimento, por trás de uma providência carrancuda, há sempre o sorriso escondido de Deus. Ele cavalga sobre a tempestade. Esse é o Deus da nossa salvação. Ele permite tempestades. Ele derrama o seu juízo. Muitas vezes o vendaval nos alcança, mas por cima do vendaval, Ele está lá soberanamente com as rédeas da situação. E a promessa das Escrituras é que Ele vai nos salvar. Ele vai consumar a sua obra. As portas da arca vão abrir. Nós iremos sair para um novo mundo. E nós iremos prestar culto a Ele nesse dia. Que até lá, pela fé, contemplemos a salvação que opera nos abismos. Eu quero que você contemple e que você adore o Deus da salvação. O Deus do dilúvio. É o Deus da graça e da misericórdia. É o Deus que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.